Fé. Fé é enxergar onde não há o que ser visto. É apreciar a beleza da paisagem onde não há vista a ser apreciada. Fé é ouvir a linda sinfonia que ecoa no silêncio. É admirar-se do canto dos pássaros quando não há pássaros a cantar, nem nada de belo a admirar. Fé, vai dizer o escritor do livro de Hebreus, é a certeza da esperança, é a certeza da existência do que eu não consigo ver, é a certeza daquilo que eu não consigo apreender pelos meus sentidos naturais e imediatos. Fé é acreditar no impossível, é acreditar no milagre. Para um discípulo de Jesus de Nazaré, fé é a certeza da esperança de que um dia o Deus que se fez homem e tocou seus pés nessa terra tão sofrida e injusta vai voltar, porque um dia, no terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou. A fé pode vacilar, a fé pode duvidar, mas continua sendo fé. O oposto da fé, diferente do que se costuma pensar, não é a dúvida. Na verdade, o oposto da fé é a incredulidade. Por isso, você e eu não precisamos temer nossas contradições interiores ou tentar esconder a falta de fé que existe dentro da nossa própria fé. É do homem deixar a fé fraquejar. Às vezes a vida é dura e deixa o nosso coração ainda mais duro e empoeirado, mas é de Deus fazer a nossa fé se levantar e se reerguer. O meu desafio, o seu desafio, não é não duvidar, não é não deixar a fé fraquejar, mas sim não deixar que a dúvida se transforme em incredulidade. A dúvida deve nos levar à maturidade da fé. Isso significa que eu não preciso ter vergonha das dúvidas que eu mesmo coloco na minha jornada de fé. Isso significa que eu não preciso deixar que as minhas dúvidas ressequem o meu coração. Essa reflexão me faz lembrar da vida de um pai que não teve vergonha da falta de fé que existia dentro da sua própria fé. Um pai que sofria há muitos anos com um espírito maligno que fazia seu filho tentar tirar a própria vida. É a voz desse pai desesperado e sofrido, com o coração empoeirado e ressecado, que ecoa em meio à multidão e diz: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. E Jesus, ao ouvir aquele clamor sincero, responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele pai desesperado diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé. E a Bíblia vai dizer que Jesus curou o filho daquele pai desesperado, o pegou pela mão e o levantou. Eu não sei você, mas existem duas coisas que eu acho lindas nesse acontecimento. Primeiro, a sinceridade daquele pai em relação à dúvida da sua própria fé. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E a segunda coisa, ainda mais linda que a primeira, é que Jesus ajudou aquele pai a vencer a descrença que havia em sua própria crença. Como pai daquele menino, mesmo em meio ao nosso sofrimento e diante de situações que nos parecem impossíveis, nós podemos pedir: Jesus, eu creio em quem tu és, eu creio que tu podes tudo, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus tem prazer em ajudar todo aquele que crê, mas que não tem vergonha de admitir fraquezas na sua crença. Por isso, não tenha medo, não tenha vergonha de dizer a Deus as suas dúvidas, o que você sente. Se você está com dúvidas, se você está se sentindo sem fé, fale com Jesus. Porque uma simples confissão diante de Deus de que se está sem fé nele, já é fé. Até a confissão da falta de fé, feita a Deus, é graça de Deus. Porque quem de fato não tem fé, não consegue nem mesmo dizer a Deus que está sem fé. A fé cristã é esse presente que Deus nos dá e nos ajuda a fortalecer. O próprio Deus em quem cremos, porque nos ama, nos faz crer. E quando a nossa fé vacila, nos ajuda a crer. O próprio Deus, porque nos ama, nos dá aquilo que é necessário para a nossa própria salvação. E esse mesmo Deus que tanto nos ama, muitas vezes nos leva por mares agitados, para fazer a gente duvidar do que a gente tem como certo nessa vida, para que a gente possa vir a crer em seu amor de uma forma totalmente nova, renovada, diferente e fortalecida. Jesus convida a mim, Jesus convida a você a não deixar as dúvidas que existem na nossa fé nos tornarem incrédulos.
que diante das fraquezas que eu enfrento na minha fé e que diante das fraquezas que você enfrenta na sua fé, nós possamos orar como o pai daquele menino. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E diante dessa oração sincera, Jesus vai nos tomar pela mão, vai nos reerguer e vai nos ajudar a prosseguir.